Eu pedi lá no meu Instagram que vocês fizessem perguntas para serem respondidas em vídeo, e é isso que vou realizar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui com a primeira pergunta, você investe no exterior? Sim, inclusive atualmente minhas posições aqui dentro do investidor 10 são QQQ, que é um ETF norte-americano que replica o índice Nasdaq, o VOO, que replica o índice S&P 500, e você tem aqui as minhas estoques. Vou comprar mais TXN lá pela Quantifury, que é onde eu estou utilizando como corretor internacional atualmente. Deixo o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Wells Fargo, que não é meu foco de aportes. Take-Two, dona da marca Rockstar Games. A Meta, que foi uma posição que eu comprei a título de oportunidade, já venho ganhando 156%. Tem a Microsoft e tem o Google. Meu foco hoje de aportes são as seguintes estoques: Microsoft, Take-Two e TXN, com foco em TXN, justamente porque acredito um crescimento exponencial desse setor de semicondutores. Próxima pergunta. Mesmo para quem investe R$ 500 por mês, faz sentido comprar ações acima do preço teto? Faz ainda mais sentido, porque afinal de contas, a gente tem que ter um extremo controle do preço quando temos ali valores expressivos para aportar. Quem tem valores inferiores a R$ 1.000, eu diria, não há necessidade de ficar tão aficionado no preço teto. Será mais um parâmetro, porque afinal de contas, quando você tem um valor pequeno para aportar, significa que você vai levar anos para construir um patrimônio relevante, salvo se você já tinha no primeiro aporte realizado um aporte muito grande. Mas vamos partir do pressuposto de que você começou do zero, aportando R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês. Você, para construir um patrimônio relevante, vai levar 10, 15, 20 ou até 30 anos. Diante disso, os R$ 500 que você aporta hoje, nos preços atuais, acima ou abaixo do preço teto, serão um tanto quanto irrelevantes, porque você vai montando um preço médio ao longo do tempo. Hoje o Banco do Brasil vale 40, daqui 10 anos vale 60, e aí você sequer vai se importar com os preços atuais. Por isso, preço ele importa, mas é o que menos importa dentro da sua estratégia de investimento. Importa muito mais para quem faz aportes maiores. Afinal de contas, se você aporta R$ 1 milhão e não se importa com o preço, você vai sofrer psicologicamente com a volatilidade do curto prazo, principalmente no mercado brasileiro, que costuma ser muito volátil, já que tem uma liquidez muito baixa se você comparar com a liquidez dos Estados Unidos. Mostra o quanto você tem aplicado na sua carteira. Siga o Neto Invest e isso me motiva a ver. Bom, eu acabei sendo hackeado recentemente, vou deixar o vídeo aqui no card. Por conta disso, estou extremamente cauteloso. Sucede que eu apareço nos vídeos, o Neto não aparece. E ele fez o certo, ele está mantendo a segurança pessoal dele, a identidade não visível. No meu caso, a minha identidade é conhecida, de tal modo que eu não vou ficar mostrando patrimônio aqui. Quem me conhece por vídeos antigos sabe mais ou menos o quanto eu tenho, mas na verdade, hoje o cenário já é outro e pretendo não revelar. Espero que você entenda. Foi um trauma que eu acabei tendo, quase sofri com ataque de pânico em razão disso, por isso prefiro manter isso de forma quase que sigilosa. É normal o preço médio no home broker da corretora ficar errado? Isso pode acontecer. Vou te dar o exemplo da corretora Rico. Vive com preço médio ali desatualizado. Até no BTG você pode encontrar esse tipo de coisa. Por isso que o preço médio deve ser um controle pessoal seu, porque se você ficar dependendo da corretora, você pode acabar errando nessa apuração, e aí de tal modo que você pode ter algum equívoco junto à Receita Federal e pode ser notificado em razão disso. O que acontece com os dividendos de empresas que não têm 100% de free float? Voltam para o caixa? Uma pergunta muito interessante. Na verdade, vai depender do anúncio que foi feito pela empresa. Por quê? Primeiro, para quem não sabe o que é free float, é justamente o número de ações que é demonstrado em percentual que está disponível para negociação, para compra e venda na bolsa de valores. O mínimo exigido para empresas que estão no novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa da B3, é justamente 25% do total de ações, ok? Então a empresa vai lá e faz o seu anúncio de dividendo. Nesse anúncio deve estar especificado se vai ter ali dividendo só para ações ordinárias ou só para ações preferenciais. Não poderia haver essa distinção prejudicando os preferencialistas. Os ordinaristas até podem abrir mão, mas não para os preferencialistas. Essa distinção é uma clara discriminação com minoritários e não seria aceita. Mas pode acontecer de só ter dividendo anunciado para as preferenciais. E aí como ficam as ordinárias, que por exemplo estão nas mãos dos controladores? Vou dar o exemplo do Banco ABC. Poderia sim o Banco ABC anunciar apenas para os preferencialistas, que são as ações que estão em livre negociação, e as ordinárias não haver nenhum pagamento. Nesse caso, continua no caixa, não houve distribuição. Agora, se o anúncio for por distribuição generalizada,
Nesse caso, sim, você vai precisar distribuir para todos, não vai haver retenção em caixa. Pode fazer um teste provando que no longo prazo as taxas dos fundos imobiliários causam prejuízos comparando com as ações? Veja, o primeiro ponto que precisa ser dito é: as taxas dos fundos imobiliários servem para as despesas do fundo imobiliário. Assim como nós pagamos de forma invisível os altos salários de executivos e conselheiros de administração dentro da empresa onde investimos. O importante é você fugir de altas taxas de administração e altas taxas de performance, ou taxas de performance que colocam ali uma linha d'água ridícula de ser superada, 100% CDI, que é algo completamente simples. Aí o cara vai lá e enfia 20% de taxa de performance acima disso, geralmente nos fundos de papel. Posso eventualmente trazer um vídeo específico sobre isso, só que já está mais que provado, e isso você pode pegar no site da Ambima e fazer um comparativo com fundos de investimento em ações ou fundos multimercado, e você vai verificar o seguinte, e principalmente em fundos de renda fixa, que quando o fundo de renda fixa ele coloca uma taxa de administração de 2 a 3%, existe um fundo da Caixa Econômica que paga 3% de taxa de administração, você vai verificar que nunca vai conseguir bater o CDI, porque com uma taxa dessa que incide sobre o patrimônio, comendo as cotas do cotista, isso gera um prejuízo muito claro, você sempre vai ficar abaixo do CDI. Então o importante é não pagar altas taxas. De preferência, procure fundos em que você não pague mais que 1% ao ano, no máximo 1,5% ao ano, a depender da qualidade do fundo. Transmissão Paulista tende a crescer depois desse arremate? Sim, mas como eu já disse num outro vídeo, Transmissão Paulista acabou dando um deságio sobre a sua RAP bem elevado, de tal modo que você não vai ter ali uma taxa interna de retorno real superior a 8, 9%. Isso significa que você não vai ter um retorno explosivo, vai haver algum crescimento, mas não é algo assim surpreendente. Então você vai esperar ali um crescimento de lento a moderado no caso de Transmissão Paulista, com esse leilão e com os próximos. Como você diversificaria uma carteira de previdência entre os ativos disponíveis hoje? Olha, para uma carteira de previdência, segue mais ou menos ativos que estão vinculados ao setor bancário, energético, e aqui pode ser energia elétrica ou não, e seguradora. E também papel e celulose eu colocaria aqui dentro. Então, para uma carteira de previdência, hoje, eventualmente eu colocaria uma seguradora que estivesse no bom preço. Hoje eu vislumbro o caso de BB Seguridade. Banco, você está com alguma dificuldade de encontrar algum banco ali com bom preço, que pague bons dividendos, já que o Banco do Brasil disparou, o Banco ABC também disparou. No setor elétrico, nós teríamos hoje a Copel, por exemplo, Auren Energia. Papel e celulose, hoje você tem Irani e Klabin, mas já estão bem precificadas também. E para o setor energético, eu não vislumbraria nenhuma que poderia se enquadrar numa carteira previdenciária. São mais ações de oportunidade de crescimento, tais como Cosan, Raízen, Vibra, PetroRio e outras mais. Você acompanha o banco BMG? Vale a pena? Já fiz vídeos sobre o banco BMG, vou deixar um aqui no card, mas no geral, você verifica que não se trata de um banco com uma alta rentabilidade. Veja só o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre o patrimônio dos acionistas no caso de BMG. 5%, 5, 6%, tem um ROI muito baixo, bem abaixo dos bancões aí como Itaú e Banco do Brasil, bem abaixo também de Banco ABC. Então, BMG acaba sendo uma mera promessa de ser muito barato, com PVP baixo, mas no geral não entrega uma boa rentabilidade. BRAP4 é uma boa opção? Se você quer investir em Vale, sim, porque aí você conta com desconto de hold que supera 20%, ainda detém ali uma participação indireta em Vale, que hoje está bem abaixo do seu preço justo, considerando principalmente o preço do minério de ferro e também o rally de Bovespa, enquanto o Vale acabou caindo, gerando essa distorção de preços. O capital estrangeiro não ingressou em Vale, veio apenas para ingressar em Petrobras e Banco do Brasil. Vale ficou para trás, logo o Bradespar também. Carteira com 10 ações todas acima do preço médio / preço teto. Fazer caixa ou aportar pequenas quantias em todas as 10? Primeiro ponto que você precisa diferenciar preço teto e preço médio. O preço médio serve apenas para o imposto de renda, você não deve ficar ancorado no preço médio. De tal modo que se as suas ações estiverem acima do preço médio, isso não é impeditivo para fazer aportes nelas, tá? O que é um suposto impeditivo é justamente o preço teto. Suposto porque esse preço teto ele vai se renovando a depender das projeções de lucros e dividendos de uma empresa. Então, se for o caso de, superou meu preço médio, você continua aportando. Se estiver abaixo de um preço teto, com uma boa margem de segurança para fazer novos aportes. Fazer caixa é a última opção. Na verdade, eu recomendo fazer caixa apenas quando, de fato, o Ibovespa fica caro ou começa a ficar caro. E ainda assim você continua aportando em renda variável. Você só faz a divisão de aporte em renda fixa e aporte em renda variável. E isso só começa a ocorrer, no geral, quando o Ibovespa supera a região dos 10 vezes lucro a título de índice PL. Na sua visão, qual a melhor oportunidade da bolsa hoje? Essa é uma pergunta muito relativa. A melhor oportunidade em small cap? A melhor oportunidade em blue chip? Vai depender muito do seu objetivo. Dentro
dentro de blue chips, certamente para mim, isso é pessoal, é o caso de Vale. Em small caps, eu vejo como oportunidade hoje a Taurus, mas há outras também. A Ferbasa também deu uma bela de uma caída, vai depender muito ali, mas é muito difícil, vai depender do seu objetivo. Empresa de dividendos, qual hoje que acabou ficando para trás? Eu vejo nesse caso a BB Seguridade, então vai depender muito do seu objetivo. Na renda fixa com prazo de 1 ano, prefere CDB IPCA mais 8,2, CDB pré 12% ou CDB pós-fixado 135% Selic? Essa é uma excelente pergunta, eu acabo preferindo 135% da Selic. Por quê? Porque dificilmente a Selic vai cair no prazo de 1 ano, ele falou o prazo de 1 ano, abaixo de 12% ou até abaixo de 13%. Pode acontecer sim, mas mesmo que chegue a 12%, 135% CDI com uma tributação de 20% a título de alíquota, você ainda teria uma taxa de rentabilidade superior às demais opções, que são pré-fixado de 12% ou então IPCA mais 8,2%. Agora, para longo prazo, médio e longo prazo, aí é IPCA mais, sem sombra de dúvida, porque o Brasil é um país marcado por inflação, então ter o IPCA como um dos indexadores de rentabilidade do seu título de renda fixa é bastante inteligente. Perspectiva de queda na Selic. É hora de começar a trocar fundo imobiliário de papel por tijolo? Veja bem, não é tão simples assim a resposta. Por quê? Primeiro ponto, sim, a tendência é que os fundos de tijolos sejam beneficiados com a queda na Selic. Esse é um primeiro ponto. Então sim, o foco de novos aportes certamente devem ser justamente os fundos imobiliários de tijolos. Agora, fazer o giro, aí é muito complicado de ter essa postura. Por quê? Um fundo de papel que vem carregando títulos indexados ao CDI até então, eles podem ter ganho com a marcação a mercado em razão da queda na Selic. Esse é um primeiro ponto. Claro que a rentabilidade a título de dividendos vai cair. Então vai ser um ganho ali com marcação a mercado, talvez imediato, mas depois o fundo pode desabar. Por outro lado, temos ali os fundos de papel indexados ao IPCA. Com juros caindo, a tendência é que o IPCA suba, porque daí você está estimulando o consumo, inflação acaba subindo. Com a inflação subindo, fundos de papel que têm carteira mais vinculada ao IPCA tendem ao quê? A subir também a título de dividendos. Então não é tão simples assim, vai depender da sua estratégia. Vale 3, faca caindo ou oportunidade? Eu costumo dizer que empresas boas que estão caindo por algum motivo que seja externo à empresa, isso para mim é oportunidade, mesmo que a ação venha caindo. É claro que para fazer novos aportes, se a perspectiva de queda ainda é muito alta, eu dou uma esperada para fazer um novo aporte, aí cai 10, 15%, eu faço outro. Agora, quando já houve uma queda muito grande e na sua visão o espaço é muito mais para subir do que de cair, que na minha visão hoje é o caso de Vale, aí pode até cair mais, mas aí eu vou ir aportando da mesma forma, porque na minha visão é uma boa empresa que está sofrendo por um motivo externo e em razão disso se mostra como uma oportunidade isso para minha carteira. Agora, obviamente, se a empresa é ruim, a perspectiva é que só haja piora, aí sim você não vai ficar aportando nessa empresa aumentando o seu risco. Melhor corretora hoje na sua opinião? O primeiro ponto é, a corretora é algo completamente secundário, não é o que mais importa. O que você vai buscar na corretora é segurança, baixas taxas e ferramentas que você precise. Se você precisa ali de um número mais disponível de produtos de investimento, aí você vai procurar grandes corretoras como BTG, como a XP, certo? Agora, se você quer ali corretora sem custo nenhum, você não precisa de muita coisa, aí você tem a Clear, você tem a Rico, você tem um sem número aí de corretoras. Para investir no exterior, em criptomoedas, você tem a Quantifi com taxa zero. Então, vai depender do seu objetivo. CMN manteve alvo de inflação em 3%, mas será a meta contínua. Como isso afeta os investimentos? Não afeta em nada. A gente muitas vezes teme por decisões governamentais e os seus impactos nos investimentos. Mas nesse caso, o impacto é mínimo, é quase zero. Então você nem deveria se preocupar com isso. Uma última pergunta aqui que eu selecionei. Qual o melhor lugar para conseguir a projeção de lucro das ações, no caso das empresas? O melhor lugar, obviamente, é o site de relações com investidores daquela empresa. Se a empresa publica o seu guidance de produção ou até de lucro, obviamente que essa é a melhor projeção porque é a própria empresa que fez. Se você não tiver isso disponível, você pode se utilizar de projeções de casas de análise e corretoras, mas aí com muita cautela, porque geralmente ou eles estão extremamente otimistas ou extremamente conservadores. Ou você vai ter que fazer isso sozinho, você mesmo avaliando os demonstrativos contábeis que estão disponíveis no site de relações com investidores, verificar a perspectiva de vendas daquela empresa, vendas ou produção, aí você vai ter que avaliar isso de acordo com fatores macroeconômicos do setor, do mundo, olhar para os números da empresa e tentar fazer a sua própria projeção. Então essas são as melhores formas aí disponíveis para você ser um investidor mais independente. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado do Mirai. Basta clicar em Seja Membro, adicionar o nível 2 e ter acesso a aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre
fluxo de caixa descontado, sobre a estratégia do Earning Yield, o mini curso de imposto de renda para investidores, o indicador do Peter Lynch que me fez comprar VEG com desconto e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou acompanhá-la, ou fazer análise da sua carteira já existente por escrito ou através de consulta individual comigo por 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem no WhatsApp Business que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado ou através do meu Instagram. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual dúvida você teria para um próximo vídeo. Pense em trazer vídeos nesse formato todos os domingos com uma série de perguntas e respostas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui.